Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje vai tratar de uma questão bem recente, bem atual, que é sobre a relação entre a Igreja Católica e os judeus. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Vejam só, todo mundo sabe que no último sábado, dia 7, o Estado de Israel foi atacado covardemente pelo grupo terrorista Hamas. É um grupo terrorista, dane-se o que a imprensa venha colocar, ele é extremista, é combatente. Não, são terroristas, bando de vagabundos terroristas, ponto final, assassino e genocida. É isso que esses caras são, tá? Então, o que acontece é o seguinte, no último dia 7, eles atacaram, todo mundo já está acompanhando o noticiário aí, sabe? Atacaram, mataram várias pessoas, estupraram mulheres, tem algumas informações que estupraram mulheres, mataram inocentes, degolaram bebês, fizeram um inferno naquela região, tá? Infelizmente, a gente tem aqui boa parte da esquerda brasileira, que não era de se admirar, defendendo esse bando de vagabundo monstro, continuam defendendo isso, eu já esperava. Ah não, eu sou contra os ataques, né? Mas tem que entender que Israel provocou. É a famosa inversão revolucionária que o professor Olavo de Carvalho tantas vezes nos alertou, né? Inversão revolucionária é aquela questão, o cara vem matar você com uma faca, você segura a mão dele, você quebrou meu braço, né? Você me machucou. Não, é tipo o estuprador botar a culpa na vítima. Não é porque ela estava usando roupa curta, aí eu não me segurei e fui lá e estuprei ela. É a inversão revolucionária, isso daí. Tá? Mas aconteceu isso, muito triste, muito lamentável. E aí durante a semana, algumas páginas católicas, sobretudo no Facebook, começaram a ficar o tempo todo fazendo postagens, caindo de pau em cima do Estado de Israel e pegando trechos de discursos de papas ou entrevistas de papas, sobretudo Papa São Pio X, para mostrar o seguinte: não, mas vocês estão se doendo demais com os judeus, estão se preocupando demais com isso, o Estado de Israel é um Estado, é uma democracia liberal aí, o pessoal oprime os cristãos, aí bota lá um vídeo de judeu vomitando lá em cima de uma pessoa que supostamente seria cristão. Porque tem judeu lá que fica atacando cristão, vídeo lá de judeu rasgando Novo Testamento, por aí e tal. Assim, uma obsessão por esse assunto. Teve página que ficou o tempo todo postando isso. O que é isso, cara? Então, uma postagem que ficou se repetindo o tempo todo, essa que eu estou mostrando para vocês aí, que tem a foto do Papa São Pio X, né? Grande Papa, tá? E está escrito o seguinte aí: os judeus não reconheceram nosso Senhor, por isso não podemos reconhecer o povo judeu. Aí vem as reticências. A religião judaica foi o fundamento da nossa, mas ela foi substituída pelos ensinamentos de Cristo, e nós não podemos lhe conceder qualquer validade. Os judeus que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus Cristo não o fizeram até hoje. Bom, isso circulou, teve postagem postando Papa Pio XII e por aí. E um católico que vê isso, ele acaba achando: então a igreja era antissemita. Se eu estou tendo pena dos judeus, eu estou me preocupando com essa questão com os judeus, eu estou sendo antissemita. Pessoal, tem gente que chegou ao absurdo de dizer que nos países muçulmanos é muito bom. Não, mas veja só, os cristãos da Síria vivem em paz, os cristãos do Líbano vivem em paz. Em Israel, em Israel você tem aí uns judeus que tratam mal o cristão, aqui você tem... Pessoal, pelo amor de Deus, o histórico dos países muçulmanos fazendo perseguição religiosa aos cristãos é uma coisa constante na história. Alguns países, às vezes, dependendo do governante, ele alivia um pouco aquilo ali, e outro vem outro lado, começa a apertar de novo. Sempre foi dessa forma. Vai estudar história, poxa. Veja lá como é que foi a convivência dos cristãos durante a ocupação ibérica lá, no período que os muçulmanos invadiram Portugal e Espanha. Teve períodos que foram mais tranquilos, períodos também que houveram mártires naquela região, tá? E por aí vai. O Estado de Israel, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas o Estado de Israel ele é uma democracia liberal, a liberdade religiosa está contida na Constituição. Sempre vai ter algum vagabundo que não vai cumprir. Tem judeu que odeia a gente, tem judeu que detesta. Já vi vídeo de judeu rasgando o Novo Testamento. Isso vai acontecer, não tem como não acontecer isso.
Mas, poxa, quantos atentados você teve em igreja por parte de judeus? Eu já vi pichação, vi uma coisa ou outra, se eles foram eles que fizeram. Quando digo eles, aquele grupo ali. Sempre vai ter um doido radical que vai fazer isso. Mas, no geral, a convivência é pacífica. A convivência é pacífica. Tá? Agora, vejam só, da onde veio essa citação aqui de São Pio X? Eu fiz uma pequena pesquisa e o que eu descobri? Essa citação aqui, ela não veio de nenhum documento papal, ela veio de uma entrevista. Entrevista não, foi uma audiência que o Papa São Pio X deu a um judeu, jornalista chamado Theodor Herzl, não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, deixa eu abrir para mandar informações sobre ele, que é considerado um dos pais do sionismo, tá? Deixa eu dizer logo quem é essa personalidade, está aparecendo a foto para vocês aí. Ele nasceu em 2 de maio de 1860, faleceu dia 3 de julho de 1904, tá? 1904, e ele encontrou o Papa São Pio X no dia 26 de janeiro de 1904. Ele pediu para falar com o Papa sobre a questão do sionismo. Vejam só, é outra coisa também que me preocupa. Quando a gente fala a palavra sionismo, o que é o sionismo historicamente falando? Você tem, no ano 70, os judeus têm o seu estado tem a sua capital destruída, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os judeus se espalham pelo mundo, na diáspora, e fica um povo que conseguiu sobreviver ao tempo com a sua cultura e sua religião, o judaísmo, sem ter uma pátria, se espalham pelo mundo todo. Isso são dados históricos. Aí, ali no final do século XIX, começa um movimento dos judeus que entendem que precisam ter um país onde eles possam viver para garantir sua segurança. Então nasce o movimento sionista, que era um movimento de retorno dos judeus à região da Palestina. Então eles queriam ter um Estado lá autônomo, governado pelos judeus. Isso é o movimento sionista. Tem gente que vem com a conversa, infelizmente da igreja, que o movimento sionista é um movimento mundial para acabar com o cristianismo, não sei o que e tal. Pessoal, isso é muito perigoso, porque o Hitler usou essa argumentação. O Hitler dizia isso, há uma conspiração mundial de judeus para acabar com o mundo, com não sei o que, então vamos matar todo mundo. Aí o cara pega essa porcaria dessa narrativa e começa a colocar para frente. E depois diz que ele não é antissemita, pô. Tem uns comentários que eu vejo aqui que são praticamente pessoas que o cara é um antissemita e não tem consciência disso. É impressionante. Ah, Jair, mas tem judeu globalista? Tem judeu globalista. Olha a lógica, tem até um colega meu que seguiu essa lógica. Ah, não, Jorge Soros é judeu, né? Ora, Jorge Soros é judeu, Jorge Soros é globalista, logo todos os judeus são globalistas. O que é isso, pessoal? Pessoal, tem judeu ateu, ele é judeu apenas de nascimento. O que não falta é judeu ateu no mundo. Ele é judeu de nascimento, judeu porque ele pertenceu à família judaica, ele não vive nada daquilo ali, ele não vive nada daquilo ali. É o que mais tem no mundo. Tem judeu que odeia o Estado de Israel, pra vocês terem ideia. O pessoal lá acaba falando muito sobre isso. Tem judeu que odeia o Estado, quer que o Estado de Israel se exploda para lá. Literalmente se exploda. Então eu não posso pegar todo um povo e pegar todo mundo num pacote e dizer, não, existe uma conspiração mundial. Tem judeu metido no globalismo? Com certeza. O cara nem vive aquela fé dele lá. Nem vive. Tem judeu que não gosta de cristão? Tem. Já teve perseguição de judeu cristão? Teve. Mas, por favor, vamos atentar para os fatos. Vamos ver, nessa audiência, essa audiência aconteceu em 26 de janeiro de 1904, que eu falei para vocês. Esse judeu pediu uma audiência com o Papa São Pio X para buscar o apoio dele à causa sionista. Lembrando que o sionismo aqui é esse movimento dos judeus de querer um Estado autônomo, onde eles estão hoje. Tá? Então, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial já estavam procurando isso. Só vão conseguir isso aí depois da Segunda Guerra Mundial, quando acontece o massacre de judeus, por parte do Hitler durante o Holocausto, e a ONU vai e delimita uma região ali onde eles vão viver. Tá? Inclusive, pessoal, se você for verificar aquela região toda ali, esses países que a gente conhece hoje como Irã, como Iraque, Síria e tal, tudo isso aí nada mais é do que províncias do antigo Império Turco-Otomano. Um império que foi dissolvido, né? Foi derrotado pela França, Inglaterra. A França e a Inglaterra ficaram naquela região. Depois da Segunda Guerra começaram aquele processo de descolonização e decidiram, isso aqui vai ser Iraque, isso aqui vai ser Irã, isso aqui vai ser Arábia Saudita, dividiram tudo e picaram a mula e foram embora.
entendeu? E deixaram o Estado judeu. E aí tome guerra tal, mas aí é um assunto específico para um vídeo específico de história tal. Não vou falar sobre isso aqui. Então ele teve essa audiência e ele teve o cuidado de anotar essa audiência. É daí que vem essa citação. E eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o contexto, tá? Aqui é o que ele escreve, tá? Ontem estive com o Papa. O itinerário já era familiar, já que eu o havia repassado com o Lipei várias vezes. Passadas a guarda suíça, que pareciam clérigos, e clérigos que pareciam guardas, os secretários da corte papal, cheguei 10 minutos mais cedo e sequer tive que esperar. Fui conduzido por numerosas salas até o Papa. Ele me recebeu de pé e estendendo a mão, a qual não beijei. Lipei e disseram-me que o fizesse, mas não o fiz. Creio que desagradei ao Papa por isso, pois todos que o visitam se ajoelham e ao menos beijam sua mão. Esse beijo causou muita preocupação. Alegrei-me quando finalmente ficou para trás do caminho. Isso foi uma preocupação dele, não quer dizer que o Papa ficou chateado. Ele ficou preocupado porque não beijou a mão do Papa. O Papa ter estendido, não beijou ser judeu, não tem nenhum problema não. Ele se sentou em uma poltrona, um trono para ocasiões menores, e depois convidou-me a sentar próximo a ele, sorrindo em amigável antecipação. São Pio X está mostrando que está tratando, ele recebeu um judeu. E o próprio jornalista está falando aqui, ele me recebeu bem, me tratou bem. Comecei, agradeço a Vossa Santidade pela delicadeza de me haver concedido essa audiência. É um prazer, disse ele com uma gentil desaprovação. Pedi desculpas por meu pobre italiano, porém ele afirmou: não, comendador, falas muito bem. Pois eu havia colocado pela primeira vez a conselho de Lipei minha fita da ordem de Medici. Consequentemente, o Papa sempre me dirigia a mim como comendador. Ele é um grosseiro e bom padre de aldeia, a quem o cristianismo permanece algo vivo, mesmo no Vaticano. Coloquei brevemente meu pedido a ele. No entanto, possivelmente contrariado com minha recusa de lhe beijar a mão, respondeu rígida e resolutamente. Isso é um empreendimento do Teodoro, tá? Ele achou que o Papa ficou chateado. Provavelmente não, é a maneira do Papa se expressar. Nós não podemos aprovar esse movimento, falando do sionismo. Não podemos impedir os judeus de ir a Jerusalém, mas nunca poderemos favorecê-lo. A terra de Jerusalém, se não foi sempre santa, foi santificada pela vida de Jesus Cristo. Eu, como chefe da igreja, não posso dizer outra coisa. Os judeus não reconheceram nosso Senhor, por isso não podemos reconhecer o povo judeu. Aí você vai naquela postagem, aqui você tem a primeira parte, antes das reticências. O Papa, aqui, ele está falando de não reconhecer o povo judeu, ele está se referindo ao movimento sionista. O Papa está evitando de entrar num movimento político. Ele falou: eu não posso entrar nessa questão, tá? Eu não posso chegar aqui e dizer que vocês têm direito à Terra Santa, sendo que nesse momento aquela região da Palestina fazia parte do Império Turco-Otomano, tá? Então o Papa está dizendo assim: eu não posso reconhecer esse direito de vocês aí de ir para lá. Você está pedindo para reconhecer o direito de vocês sobre aquela terra. É isso que o Papa está falando. Veja que a pessoa que fez o post, talvez por má fé, não sei, cortou, tirou um pedaço de contexto. Vamos lá. Continuando aqui. Logo o conflito entre Roma, representada por ele, e Jerusalém, representada por mim, estava novamente aberto. No início, de fato, tentei ser conciliador. Recitei minha pequena nota sobre a extraterritorialização, né? Os lugares santos fora do negócio. Não fez mais que uma impressão. Jerusalém, disse ele, não deve cair nas mãos dos judeus. Então ele tentando convencer que os lugares santos não seriam prejudicados, não estariam fora dessa situação. A gente quer criar um Estado, mas não se preocupe com isso, né? E o Estado atual, Santo Padre, né? Que estava na mão dos turcos otomanos. São Pio X responde: eu sei, não agrada ver os turcos na posse dos lugares santos. Nós simplesmente temos que nos conformar com isso. A igreja não ia fazer uma cruzada para tirar os lugares santos da mão dos turcos. Mas apoiar os judeus na conquista dos lugares santos, isso não podemos. Pessoal, veja a situação do Papa. O Papa ia chegar, um território que pertence, está na mão de um outro país, no caso, na mão de um império, e o Papa ia dizer: não, os judeus têm direito. Ele ia arrumar uma confusão terrível com o Império Turco-Otomano. Isso poderia trazer consequências, inclusive, para os lugares santos. Tá?
Papa está praticamente dizendo, eu não posso me meter nessa questão. Você está me pedindo para eu reconhecer o seu direito sobre a Terra Santa. Eu não posso fazer isso. E eu tenho argumentos espirituais para isso também. Por quê? Porque a gente não está mais no Antigo Testamento. Então o Estado de Israel, ele deixa de existir no ano 70. A antiga aliança deixa de existir com a morte do nosso Jesus Cristo. Ali ela acaba. Ele está querendo que o Papa use a sua autoridade espiritual e política para poder favorecer uma causa política dele. Entendeu? Aí está aqui. Disse que nosso ponto de partida fora somente o sofrimento, os judeus, e que desejávamos evitar as questões religiosas. Isso é Teodoro falando. O Papa responde, sim, mas nós e eu, como chefe da igreja, não podemos fazer isso. Há duas possibilidades. Ou os judeus se agarrarão à sua fé e continuarão a esperar o Messias, que para nós já chegou. Nesse caso, eles estarão negando a divindade de Jesus Cristo e nós não podemos ajudá-los. Ou eles irão para lá sem qualquer religião, e então muito menos ainda poderemos favorecê-los. O Papa fala assim, ó, vocês vão para lá, vão continuar dizendo que Jesus não veio, por uma coisa que eu disse, que eu apoiei vocês aí para os lugares santos, continuar dizendo que Jesus simplesmente não veio, que Jesus não era o Messias. Ou vocês vão para lá criar um Estado lá, ateu. Das duas situações eu não posso estar favorecendo. O Papa foi muito sábio, tá? Aí ele fala o seguinte, aí vem a segunda parte, veja, fora de contexto daquela postagem, que ele diz o seguinte, a religião judaica foi o fundamento da nossa, mas ela foi substituída pelos ensinamentos de Cristo e nós não podemos lhe conceder qualquer validade. Os judeus que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus Cristo, não fizeram até hoje. Então ele está dizendo o seguinte, eu não posso chegar e dizer que a religião judaica ela é válida. Eu estaria negando a minha. Se a religião judaica é válida, não estamos falando no direito deles serem judeus, se eu falo que a sua é válida, a minha é inválida. Eu estou seguindo um falso Messias. Tá? Papa muito, muito inteligente mesmo. Estava na ponta da minha língua para dizer, né, disse Teodoro, é o que acontece em toda a família. Ninguém acredita em seus próprios parentes. Mas pelo contrário, ele disse, o terror e a perseguição podem não ter sido os melhores meios para esclarecer os judeus, né? Mas ele respondeu, e dessa vez ele foi grandioso em sua simplicidade. Veja, ele está elogiando o Papa. Nosso Senhor veio sem poder, era pobre, né? Veio em paz. Ele não perseguiu ninguém, antes foi perseguido. Ele foi abandonado até por seus apóstolos. Somente depois ele cresceu em estatura. Foram 3 séculos para a igreja desabrochar. Os judeus, portanto, tiveram tempo para reconhecer sua divindade sem qualquer pressão, mas eles não fizeram até hoje. O Papa está falando o seguinte, olha, a igreja não pressionou vocês para aceitar Jesus, né? Não pressionou. Jesus, ele fala o seguinte, a igreja começa perseguida, os apóstolos abandonaram Jesus, Jesus vai para o ressuscita, depois a igreja leva 3 séculos, né? Até o momento que o Império Romano vai lá e acaba com as perseguições, e mais tarde, sob o imperador Teodócio, não foi Constantino, a igreja vai lá, e o catolicismo lá em 81, se eu não estiver enganado, é quando o catolicismo passa a ser a religião oficial do Império. Vocês tiveram um tempo de sobra para poder perceber que Jesus era o Messias. A gente não perseguia vocês para forçar a barra, vocês serem cristãos, não. E vocês já estavam sofrendo. Tá? Está aqui. Mas, Santo Padre, os judeus estão em terríveis apuros. Não sei se Vossa Santidade tem ciência de toda a extensão dessa triste situação. Precisamos de uma terra para essas pessoas perseguidas. Aí ele responde aqui, e tem que ser Jerusalém? Não estamos pedindo por Jerusalém, mas pela Palestina, apenas a terra secular. Ele quer dizer o seguinte, a gente não vai se apossar dos lugares santos, pode ficar tranquilo. Ele diz, não podemos ser favoráveis a isso. Vossa Santidade conhece a situação dos judeus? Aí o São Pio X responde, sim, da minha época em Mantua, há judeus vivendo lá e eu sempre tive boas relações com judeus. Há apenas algumas noites, 2 judeus estavam aqui para me visitar. No fim das contas, há outros vínculos, além dos da religião, cortesia e filantropia. Isso nós não negamos aos judeus. De fato, nós também rezamos por eles, que suas mentes sejam esclarecidas. Hoje mesmo a igreja está celebrando a festa de um incrédulo, que a caminho de Damasco converteu-se miraculosamente à verdadeira fé. Então, se fores a Jerusalém e estabeleceres teu povo ali, teremos igrejas e padres prontos para batizar todos vós.
Que coisa linda, pessoal. Agora vejam que coisa. O pessoal pega uma entrevista enorme dessa que eu li, separam 2 trecinhos, une os 2 e bota, tá aqui o Santo Papa São Pio X contra os judeus, vocês têm que ser contra também. Que canalice, tá? Alguns estão repassando porque não tem a coragem de ir lá verificar. Não tem coragem de verificar, tá? Então, essas postagens que estão acontecendo aí não tem nada a ver com a moral católica ou com o posicionamento da Igreja Católica em relação aos judeus. A Igreja nunca aceitou a conversão dos judeus à força. Inclusive, durante o período da Inquisição, o lugar mais seguro para os judeus eram os estados pontifícios. Porque a Inquisição ela era uma instituição interna da Igreja para católicos, jamais para forçar pessoas de outras religiões a se tornarem católicos. Houve um mau uso, é óbvio, de alguns governos que acabaram, como o caso da Espanha, que utilizou a Inquisição muitas vezes da maneira errada. Convém ressaltar também, pessoal, que nós temos até santos convertidos do judaísmo, tá? Por exemplo, Santa Edith Stein, pesquise sobre ela depois, é uma santa que é de família judia, conhece a fé católica por meio de um livro de Santa Teresa d'Ávila, se converte, é batizada, depois se torna freira e depois acaba perecendo no Holocausto nazista. Ela morre no local junto ao povo dela, sendo católica, claro. A gente tem, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, ele não era judeu, mas ele estava preso no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, o mais terrível campo de concentração dos nazistas. E nesse campo de concentração havia uma regra de que quando algum prisioneiro fugia, uma quantidade de judeus deveria ser torturada e executada para poder desestimular novas fugas. E um desses que ia ser torturado e morto, eles colocavam num porão lá, deixavam o cara passar fome, frio, era uma coisa horrorosa lá que eles passavam. São Maximiliano Kolbe, vendo que esse homem um homem lá estava extremamente desesperado, porque não ia mais ver a família nem nada, ele se ofereceu para morrer no lugar desse homem. E quem na época presenciou a cena disse que foi impressionante, porque ele se dirigiu ao oficial e foi ouvido por ele, coisa que não acontecia. Foi ouvido por ele e se concedeu de que ele tomasse o lugar desse prisioneiro, que mais tarde conseguiu escapar do Holocausto nazista, tá? E morresse da pior forma possível. Hoje é canonizado. Então, pessoal, por que eu tenho que ter essa rinha com os judeus? Por que eu tenho que ter essa rinha com os judeus para poder ser um católico fiel à tradição? Que coisa horrorosa. Aí algumas pessoas alegam o seguinte: ah não, porque o pessoal fica pegando o atual Estado de Israel e fazendo um paralelo com o antigo Estado de Israel do Antigo Testamento, né? Ah, o novo aí, eles têm parada gay, tem rave, tem isso, tem aquilo outro, tem nada a ver com o antigo, não sei o quê. Vejam só, essa alegação, ela tem um fundo de verdade, que é o seguinte: isso é muito comum dos protestantes. O pessoal vê que os judeus ficaram sem pátria durante muito tempo, durante quase 2 milênios, veem que os judeus voltam para a Terra Santa e enxergam aí um sinal do cumprimento das Escrituras, sobretudo o Apocalipse. E aí começa a achar que o atual Estado judeu é o sucessor do antigo Estado judeu, lá do século I, tá? Como fosse uma reprise. Vejam, o atual Estado judeu é uma democracia aos moldes liberais ocidentais. Ponto final. Você não tem templo, você não tem sacerdócio, você não tem monarquia, você não tem um sucessor do rei Davi legítimo lá, você não tem sacrifício, não tem mais nada. É uma democracia liberal, tá? Em termos geopolíticos, é importante que o Estado de Israel exista naquela região ali. Queremos a paz, ninguém quer que ninguém massacre os palestinos, são seres humanos, mas em termos geopolíticos ele é importante. A gente tem que ver dessa forma, tá? Porque ele é um lago de democracia num mar de ditaduras, tá? Mas realmente, esse argumento é válido porque a gente não pode esperar que o atual Estado judeu seja a mesma coisa lá do que ele era lá até no século I. A gente tem que esquecer isso. E alguns protestantes acabam olhando: ah não, agora vai ter uma guerra de Gog e Magog, aqui vai ter agora, os judeus vão enfrentar, não sei o que. Não. Primeira coisa é se entender sobre isso. Mas isso não é justificativa para que eu passe a tratar os judeus atuais como se fossem lixo, tá? Segunda coisa também, que o pessoal acabam alegando: ah não, mas
os judeus renegaram nosso Senhor Jesus Cristo, tal, tal, tal. É verdade. Temos que entender que a antiga aliança, ela acabou. Os judeus, quando Jesus começa a pregar, Jesus sempre deixou muito claro que ele deveria pregar primeiro os judeus. Lá no Evangelho, quando Jesus está pregando e a mulher cananeia começa a ficar procurando, ir atrás de Jesus dias e dias, e ele não respondendo, e importunando, porque a filha dela estava doente, estava possessa e tal, Jesus fala assim, tem uma hora que Jesus olha para trás e faz assim, não convém dar aos cachorrinhos aquilo que é dos filhos. O que ela responde? Sim, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus fica impressionado. Vai, mulher, a tua fé te salvou. E ela volta e a filha dela está curada. Então, Jesus ele veio primeiro para pregar aos judeus. Ele sempre deixou isso muito claro. Depois da morte e ressurreição dele, os apóstolos, que também eram judeus, começam a pregar aos gentios. Mais tarde, São Paulo vai deixar muito claro que os gentios não precisavam absorver as práticas rituais dos judeus, nem a cultura judaica. Eles podiam ser cristãos sem ser judeus primeiros. E aí teve toda aquela confusão que levou ao Concílio de Jerusalém, ali narrado em Atos capítulo 15. Tá bom? Tem que estar muito claro isso. Os judeus não aceitaram, não reconheceram o tempo de sua visitação. E aí os judeus que deveriam naturalmente entrar na igreja, entrar na Santa Igreja Católica, não aceitaram. E seguem durante a história. Algumas pessoas podem perguntar assim, já tá bom, mas os judeus são odiados por Deus, Deus os abandonou, eles são malditos e tal. Nada disso. Vamos para a Sagrada Escritura para ver o que a Sagrada Escritura fala. Primeiro, lá em Romanos, capítulo 9, versículo 4, São Paulo diz o seguinte: eles são os israelitas, a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Então São Paulo, sendo um judeu, São Paulo começa falando aqui de que o judeu não era um povo comum, é o povo escolhido do Antigo Testamento. Deus fez promessas aos antigos patriarcas em relação aos judeus. Tá? E ali em Romanos capítulo 11, versículos 25 a 29, São Paulo diz o seguinte: prestem minha atenção. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Essa cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Preste atenção agora, pessoal. Se quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, falando aos gentios, nós, quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. São Paulo está muito claro. São Paulo fala o seguinte: olha, quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, porque eles rejeitaram. Então o judeu não recebeu o batismo, ele não recebe o sacramento da confissão, não recebe nada. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus. Mas quanto à eleição, quanto às promessas feitas aos patriarcas, eles são queridos por Deus. E ele cita também o seguinte: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se Deus chamou o povo judeu, né? E ali, através daquele povo, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu naquele povo, Nossa Senhora nasceu naquele povo, os apóstolos eram judeus, tudo, o próprio São Paulo era judeu, Deus não os abandonou. Eles que não aceitaram entrar na igreja. Mas São Paulo deixa claro que a cegueira dos judeus vai acabar um dia. Um dia eles vão entrar em massa na Santa Igreja. Existem teólogos que acreditam que isso vai preceder a parousia de Cristo. Então não há motivo, pessoal, para a gente poder ver os judeus como inimigos, tá? Não importa. Não, mas que eu falei, tem casos isolados, são casos isolados. No geral, os judeus lá que vivem lá em Jerusalém, em Israel, não tem problema com os cristãos. Ele não quer falar comigo. Bom, o problema dele. Aqui no país também tem muita gente que não quer falar comigo porque eu sou católico. Isso é normal, tá bom, pessoal? Então, eu fiz esse vídeo aqui para que você, como católico, formasse na sua mentalidade a seguinte ideia: não é porque eu não aceito o Estado de Israel atual como o sucessor do antigo. Não é porque eu, sendo cristão, eu entendo que a antiga aliança não mais existe. Não é porque eu, sendo cristão, eu saiba que a verdadeira Israel de Deus é a igreja,
que eu preciso estar tratando os judeus de maneira áspera. Não é por isso que eu vou começar a achar que eu vou estar muito mais feliz se o Hamas tomar conta lá daquela região de Israel. Você está sendo burro, poxa. Você está sendo burro, tá? E você vê o São Pio X falando. Existem outras relações que não são as religiosas. Aí ele cita aí como a filantropia, né, como a amizade. Eu posso ter um amigo judeu. São João Paulo II tinha muitos amigos judeus. E aí, inclusive, a missa tridentina tem uma oração final pedindo pela conversão dos judeus, que eu acredito que deveria voltar para a missa. Deveria estar de volta na missa, que isso é uma questão de caridade. Pedir sempre pela conversão dos judeus é um gesto de caridade que você faz. Muitos judeus já se converteram à Igreja Católica e muitos vão se converter. E não é tratando eles mal que a gente vai conseguir o contrário. É mais fácil um judeu se converter do que um muçulmano. Mais fácil do que um muçulmano. Tá bom? Bom, meus irmãos, eu gostaria de terminar esse vídeo com um vídeo que eu encontrei na internet lindo, que foi um momento em que São José Maria Escrivá, que é o fundador da Opus Dei, está num encontro, um judeu pede para falar com ele na hora, e ele foi extremamente doce com esse judeu. Ele fala assim: ó, tenho muito carinho pelos judeus, porque meu primeiro amor é Nosso Senhor Jesus Cristo, que era um judeu, ele ele está vivo, tá? E o meu segundo amor é Maria Santíssima, que era uma judia. Pode falar. Aí o judeu fala assim: não, padre, você já respondeu minha pergunta já, né? Ele fala que tem um carinho muito grande pelos judeus. Pedir a você que você reze pela conversão dos judeus, pela conversão dos muçulmanos, para que essa guerra acabe, que o Hamas reze pela conversão deles também, para que se arrependam pelo gravíssimo pecado que cometeram, para que essa guerra miserável possa acabar, cheguem a um acordo, tá? Mas não tenha receio de dizer que está rezando pelos judeus, tá? Não tenha receio rezando pelos muçulmanos. Mantenha a sua fé e veja como São Pio X fez. Ele manteve a fé católica em sua integralidade ali naquele momento, mas falou há outras relações que a gente pode ter com os judeus, não só religiosas. Tá? Amizade, filantropia, posso ter um amigo, devo ter um amigo, até para que meu exemplo de vida possa ajudar aquela pessoa a se converter. Tratá-lo mal não vai fazê-lo enxergar a verdade. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado por tudo. Peço que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, curta esse vídeo, dê o seu like, compartilhe também esse vídeo, divulgue o nosso canal, é o melhor que você pode fazer para nos agradecer, e vejo vocês no próximo vídeo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, con todo respeto. Con todo respeto y con barbas. ¡Hala! Por lo de la barba a remojar. Están estupendas, hijo mío. Gracias, Padre. Padre, yo soy hebreo. Yo amo mucho a los hebreos porque amo a Jesucristo con locura, que es hebreo. No digo era, sino es. Jesús Christus eri et hodie ipset in secula. Jesucristo sigue viviendo y es hebreo como tú. Y el segundo amor de mi vida es una hebrea, María Santísima, Madre de Jesucristo. De modo que te miro con cariño. Sigue. Yo creo que ya la pregunta está respondida, Padre.